Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas. Me ouvem bem? Me veem? Chegando aí mais um Café com Penal, nosso episódio 137, nessa quarta-feira à noite, para a gente fazer aquela resenha gostosa, falando, claro, da prática da advocacia criminal, falando hoje muito de um tema importantíssimo que faz a diferença na advocacia criminal, que é a sustentação oral. Enquanto a galera vai começando aí, dá um joinha, gente, por favor. Grande abraço, Luan. Se o áudio tá beleza, vídeo tá tranquilo. Me fala aí se já estão sabendo do nosso curso prático para a gente começar a nossa brincadeira. Hoje é aquele negócio direto, objetivo para amanhã. Se você tiver uma sustentação oral, já fazer ela com excelência e conseguir sim bons resultados, porque tecnicidade é igual a bom resultado. Tudo certo? Dá um joinha, por favor, meu querido João Vitor, Bibito, Janaína Guedes, Luane, Júnior, VM Importes, Adelmo. Galera vai chegando aí. Ó que maravilha, homem já era muito careca, agora danou-se. Tá melhorando o negócio aqui, viu? Bonito eu nunca fui, não. Mas a gente vai ficando velho. Meu querido irmão Ricardo Neto, meu irmão, como é que estão as coisas? Começando aí, gente, mais um Café com Penal. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. A resenha hoje promete, já disse, direto, objetivo, curto e vamos para cima, sem papa na língua, porque a temática, minha amiga Bianca, grande advogada criminalista, é muito interessante, palpitante e faz a diferença na vida prática do advogado. Vamos nessa? Aperta o play, episódio 137, isso mesmo, 137 episódios do nosso Café com Penal, começando agora. E para começar, tem algum calouro por aí? Alguém nunca acompanhou o Café com Penal? Para quem não sabe, o Café com Penal é um quadro, como o próprio nome já diz, que eu fico aqui tomando um cafezinho com vocês, conversando dos mais variados temas da prática da advocacia criminal. Até dar um gole no café, que hoje o dia foi pesadíssimo. Antes ocorria pela manhã, às quartas-feiras. Hoje eu faço agora uma vez por mês, à noite, para que todo mundo tenha a possibilidade de conversar um pouco comigo. Então você já sabe, por aqui é só indagar, perguntar o que quiser. Aqui é conhecimento de verdade, aquilo que a faculdade muitas vezes não ensinou, aquilo que você vai para o fórum, se sente jogado aos leões. É para isso que estou aqui, para conversar com vocês. Tem novato aí, ó, Jonathan. Outra pergunta, gente. Já estão sabendo do nosso curso prático gratuito? É isso mesmo. 3 dias, gente. Teremos aula para alavancar sua carreira. Aqui no Café com Penal é uma vez por mês. Teremos um evento em abril, um curso prático da advocacia criminal, literalmente 100% gratuito, 100% online, para tirar você da caixinha e colocar você de vez na advocacia criminal. Quem não se inscreveu ainda, gente, corra! 22 a 24 de abril. Curso prático de verdade, vou disponibilizar modelo de peça, a gente vai analisar ao vivo processos reais, para que você saiba tirar aquela teoria que aprendeu na faculdade e aplicar nos processos reais. Quem não se inscreveu ainda, é realmente gratuito, quiser pegar o seu convite, é só escrever aqui, ó, gente, convite. Escrever aqui em qualquer publicação a palavra convite, para receber o convite individualizado, gratuito, para a gente conversar bastante no dia 22, 23 e 24. São 3 aulas de verdade, de muito conteúdo, não é resenha, conteúdo técnico, conteúdo de prospecção, ensinar você a fazer parceria, a fazer contrato, a fazer petição, a atuar no inquérito, a fazer planejamento de carreira, o diaba 4, meu querido Luan. Isso é advocacia criminal de verdade para você que está aqui a quarta-feira à noite. Já apertou o play? Vamos seguir. Queridos, feitas as devidas apresentações, para quem está chegando aí agora, seja muito bem-vindo ao nosso canal, aqui no Instagram. Meu nome é Caio Rangel, sou advogado criminalista há 17 anos. E são 17 anos também voltados à docência para ensinar você aí do outro lado a advogar de verdade. Não ser atropelado na audiência, não ficar de caruara antes de uma citação oral. Hoje o dia por aqui, né, que a gente fala skin the game, eu jogo o jogo, eu sou advogado criminalista, faço isso todos os dias da minha vida. Hoje acordei cedo, participei de você viram um vídeo, né? Uma oitiva na Corregedoria da Polícia Civil. Amanhã cedo tem uma audiência importantíssima, estou aqui preparando, cheio de coisa na mão, porque a advocacia é responsabilidade, nós lidamos com a liberdade, então nos acompanhe aqui que você vai entender como é que funciona a prática. O tema de hoje, gente, é muito importante mesmo, e para quem chegou aí agora de bobeira, não sabe qual é a temática, vou conversar com vocês meia horinha, 40 minutos, pode ficar sossegado, sobre um tema que muda a sorte do jogo.
muito importante que pouquíssimos advogados têm qualidade técnica para fazer. Digo sem medo de errar, de anos e anos acompanhando citações orais, a gente vai falar de sustentação oral, os gatilhos, formas de persuasão. Isso é de extrema importância. Sabe por quê? E aí eu sempre digo, se você quer prosperar em qualquer ramo da vida, e aqui falando de advocacia criminal, você precisa, antes de tudo, aprender a se comunicar. Nós somos, anote isso se você quiser, nós somos do tamanho da comunicação que nós conseguimos atingir. Falar bem não é só um plus para o advogado, é um requisito imprescindível para quem quer ter sucesso na carreira. Advogado tem que saber falar bem, sabe por quê? Porque falar bem persuade, encanta, convence. Você pode falar a mesma coisa de duas formas diferentes, e uma eu posso ser incisivo, a outra eu posso ser mais comedido, desde que isso esteja dentro de uma intencionalidade. É sobre isso que a gente vai conversar. A sustentação oral, ela muda a sorte do jogo. Até porque, para quem nunca fez, a gente só vai fazer sustentação oral quando perder o processo. Porque se o relator der o voto favorável à sua tese, você vai para casa feliz da vida sem precisar jogar. Então é mais uma chance que você tem de tentar reverter a situação do seu cliente, aquele que constituiu você, que confiou no seu trabalho, aquele que entendeu como funciona. Perfeito, Eduarda. A comunicação assertiva é muito importante. Então o primeiro ponto, para a gente começar aqui do 0 a 0, é entender a importância dessa zorra. Quer ser bom advogado de verdade? Aprenda a falar, pô. Peraí, cara, não grite uma hora dessa, não. Tem que aprender a falar. E não venha a primeira dica com essa historinha, essa desculpa que você deu para você, que você não tem o dom da oratória. Eu não tenho um dom de nada na minha vida. Estudo todos os dias, trabalho igual um miserável, treino para melhorar. Então muita gente coloca em si mesmo essa ideia que não tem o dom da oratória. Sabe o que é isso, na verdade? Me desculpe que eu vou na dor, não estou aqui para fazer média com ninguém, estou para falar a verdade, para mudar a sua vida, tirar você da caixinha e sair do lugar. Geralmente, quando eu já falei isso há muitos anos, eu contei minha história aqui já algumas vezes, durante a faculdade, eu nunca apresentei um trabalho na faculdade. Eu me escondia. Eu até fiz uma postagem interessante, que era o garoto por trás da cartolina. Eu sou extremamente tímido. Desligar a câmera aqui, eu me escondo embaixo da mesa. Só que eu me escondia porque eu tinha medo, tenho ainda, de julgamento. Então, quando a gente tem medo de fazer sustentação oral, a gente não tem medo de sustentação oral, não. A gente tem medo de passar vergonha em público. A gente tem medo de se expor em público, de ser julgado. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante para você. Ninguém está nem aí para você não, meu irmão. Vá, faça o seu trabalho, não ligue para a opinião dos outros, porque não tem nada a perder. Vamos partir disso aqui? Quem acompanhou no início, eu já falei. Você só vai fazer citação oral se você perder o processo. Então, por pior que seja, não vai piorar a situação do seu cliente. Pegou por aí? Perfeito, Iago. Síndrome do vira-lata, síndrome do impostor. Acredita, pô, faz. Não acho que a primeira vez que eu fiz foi boa, não. Não foi. Quem começa perfeito na vida, qualquer coisa, e aqui falando de citação oral, começa tarde. Pô. Você tem que começar muito antes para ficar bom naquilo. Então não falei de técnica, vou falar de tudo ainda. Mas a primeira coisa eu queria colocar na sua cabecinha, mostrar a importância dessas horas dessa conversa da gente aqui. A partir de amanhã, comece a meter a cara nos processos. Para o desembargador te conhecer. A primeira vai ser mais ou menos, a segunda vai ser mais ou menos, a terceira vai ser mais ou menos, a quinta talvez seja ótima. E aí pegando o gancho, Ronaldão, exatamente quem é da EAC? Tem gente da EAC aí? A gente faz citação oral simulada. A EAC é a Escola de Advogados Criminalistas, tá? Que eu vou lançar ao final do evento lá no dia 23 de abril, 24 de abril. Tem que treinar, velho. Você precisa ir, precisa olhar no rosto das pessoas, conversar, porque falar bem é seu instrumento de trabalho. Eu tenho um curso de oratória que eu sempre pergunto assim, ó, eu faço um seguinte jogo. Eu pergunto o seguinte, pense em 2, 3 pessoas que você admira. Pense aí, Ricardo, Adel. Pense em 3 pessoas que você admira. Eu estou entrando na sua cabeça e já estou lhe respondendo que invariavelmente
Essas pessoas falam bem em público, porque nós enaltecemos quem fala bem em público. Falar bem vende, falar bem encanta, falar bem convence. Olha quanta gente dessa aí, coisa boa. Ricardão, Advocacia Criminal, Iago. Então bota na cabeça e vamos aprender a fazer uma sustentação oral simples, fácil, direta e objetiva. Não se preocupe. É muito mais fácil do que parece. É só seguir regras simples, um roteiro que jogar lá que não tem erro. Fechou? Então vamos começar o 0 a 0? Se o Passo Zero, Danilão, que vai dar uma palestra agora, aluno da EAC, tá no evento top, acho que é dia 17, Danilão? Parabéns, irmão. Fico feliz aí com o sucesso de vocês da Escola de Advogados Criminalistas. Passo zero é acreditar. Fizemos um pacto aqui. Vou meter a cara porque não tenho nada a perder, só ganhar. Ponto. Se eu for começar, Caio, hoje, a minutar uma sustentação oral, qual é a primeira dica que você vai me dar? Pode pegar papel, pode pegar caneta. Essa é a hora que você dá o joinha aqui. Primeira coisa, e pouca gente se preocupa com isso, dá uma agonia da zorra. Primeira coisa, gente, é ler o regimento interno do tribunal onde você vai sustentar. Já leu o regimento interno do seu tribunal? Eu acho onde? Google! No site do tribunal. Porque se você quer jogar bem e o processo penal é um jogo, você precisa primeiro conhecer as regras. Vou fazer uma pergunta aqui, ó, entre nós aqui. Se exponha, erre ou acerte. Como é que vai sustentar, roteirizar, se não sabe quanto tempo tem? Você não sabe como funciona o procedimento. E muda de tribunal para tribunal. Tem tribunal estadual que primeiro o relator lê o voto e depois o cabra sustenta. Aqui na Bahia, você sustenta e depois lê-se o voto. Mas olha a minha pergunta para saber se você sabe a regra do jogo. Nem pense em ir para o tribunal amanhã se você não sabe quanto tempo você tem. Quanto tempo o advogado tem, via de regra, para fazer uma sustentação oral? Me diga aí. Eu já li regimento dos mais variados tribunais, tenho uma boa noção sobre isso. Quantos minutos você vai ter? Porque se você vai preparar antes, você precisa primeiro delimitar o tempo para saber se aquilo que você planejou cabe nesse tempo. Antes de roteirizar, definir a estratégia, o que vai dizer, o que é que não vai dizer, a primeira coisa que você aí do outro lado precisa saber é quanto tempo você tem. Chuta aí. Diga aí, doutora Catiane, doutora Janine, doutora Amanda, quanto tempo o advogado vai ter para sustentar na tribuna perante os desembargadores? Eu vou ajudar. 5, 10, 15, 1 hora. Sabe qual é a resposta? Você que está com medo de dizer aí? Qual é a resposta padrão do direito? Depende. Por que depende, Caio? Depende do tribunal, depende do procedimento, depende do tipo de processo. Só para você ter uma ideia. Otto, alguns agravos são 5 minutos, o que pode, mas padrão aqui, como disse Otto, 15 minutos, aqui Tribunal da Bahia, mas a depender do processo são 10. Apelação, habeas corpus, 15 minutos. Reze, por exemplo, recurso em sentido estrito, não está na lista, 10 minutos. Processos de competência do Tribunal Superior, foro de prerrogativa de função, 1 hora. Então, se está com passo a passo, eu sou chato porque sou professor de vocação de vida, desde criança eu sou professor, literalmente. Passo zero. Leia o regimento interno para entender quanto tempo você tem, que ordem você fala. Dá um joinha se está compreendendo. Li o regimento interno, agora sim, eu tenho 15 minutos. Pronto. Aí eu vou para o passo 2, que é roteirizar. Gente, sustentação, eu estava conversando até com o Delmiro hoje, que é aluno da EAC, amanhã a gente tem uma audiência junto em processo de parceria. E a gente da EAC se ajuda, faz processo, ele me chama para audiência. Eu vou para audiência com ele amanhã, 9h30, aqui em Salvador, Vara de Tóxicos. Estávamos aqui a tarde inteira debatendo as teses, né, de defesa, porque a estratégia é isso. E conversávamos sobre isso. É muito mais difícil fazer uma audiência do que uma sustentação oral, gente. E a audiência você está aí fazendo a torta e a direito com medo de fazer sustentação oral. Fazer audiência, você tem uma parte adversa, você tem um juiz que pode indeferir as perguntas, você tem um sem número de coisas que podem acontecer, de imprevisibilidade, você faz.
Sustentação oral é um monólogo, velho. Sustentação oral é você falando sozinho, não vai ter, via de regra, interrupção. Então, por que medo de fazer sustentação oral? É como se fosse uma apresentação. Então, primeira coisa, é muito mais fácil, meu querido Fred, aprendo muito com o Dr. Frederico Catani. Aprendi a fazer audiência com você, Fred. Você é muito mais velho do que eu, claro, muito mais idoso do que eu, mais experiente. Nós já atuamos juntos em vários processos. Quem não conhece o Frederico é um grande amigo do Sul. Temos vários processos aí de Caxias. Entendeu, gente? Que não tem que ter medo de sustentação oral. Só que entenda que se você vai falar sozinho durante 5, 10, 15 minutos ou 1 hora, você precisa roteirizar. Sustentação oral não é lugar de improviso. Pode tatuar isso aí. Na verdade, advocacia criminal não combina com improviso. Tá? A sua trabalhista e civil talvez combine, juizado sair de última hora fazer qualquer coisa. Aqui não combina. Então saia da advocacia criminal se quiser fazer as coisas no improviso. Aqui é estratégia. Aqui é tese, antitese, é entender o passo de cada um. Então roteirize a sua sustentação oral. Tem que ter início, meio e fim. Tem que caber naquela quantidade de tempo que você tem. Você precisa roteirizar, sistematizar. Já assisti mais de 1000 sustentações orais no tempo que eu estava no tribunal. Cansei de contar as vezes que o advogado fazia aquela sustentação oral caracol. Conhece, Fred? Ó, rodando, 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 não vai a lugar nenhum. Queridos, é um argumento de cada vez. Conclui um argumento para ir para o outro argumento. Não tem lógica você começar falando de excesso de prazo, dizer que não tem requisito para preventiva, falar da homogeneidade e dizer novamente que está preso a 100 dias. Roteiriza, ó, minha introdução é assim, meu primeiro argumento mais forte tem que ser primeiro, vai ser esse, depois vai ser esse, eu roteirizo até o espirro que eu vou dar. Eu não leio, porque ler é enfadonho, já dizia o ministro Marco Aurélio. Mas você precisa chegar sabendo o que vai fazer do início ao fim e treine. Ah, eu fico nervoso demais, não tenho dom. Esqueça dom e treine. Treine. Vai ficar nervoso? Vai. Eu fico. Eu faço isso há 17 anos. Adoro fazer, inclusive. Iago já me acompanhou em várias. Eu fico nervoso pra caramba, velho. A diferença é que esse nervosismo me faz me preparar mais. A diferença é que esse nervosismo me faz me preparar, entender a importância, mas ele não me paralisa, gente. Todo mundo tem medo. Janine sabe aí, em véspera de audiência importante, em véspera de sustentação oral, eu não consigo dormir às vezes. Mas quando chega lá, eu estudei tanto que a zorra vai e dá certo. Porque eu planejei, eu roteirizei. Se eu tenho 17 anos nisso, faço, por que você vai querer fazer de improviso? Então treina, ó, pega o relógio, bota o cronômetro e fala sozinho se quiser. Quantas vezes eu me gravei, detestava me ver, me ouvir, mas isso me fez melhorar tantos trejeitos. Continuo fazendo isso hoje, eu tenho um trejeito de mexer assim, toda hora, quando estou empolgado, ó, o ombrinho, o ombro vai. Hoje eu já consigo controlar um pouco mais, porque eu tenho a coragem de me expor e me criticar, de ter autorresponsabilidade nos meus atos. Então, se eu coloquei o passo 0, acreditar, o passo 1, ler a zorra, entender o regimento interno, o passo 2 é roteirizar cada detalhe. E claro, né, nem preciso dizer que você tem que estudar o processo todo, definir as teses, enfim. E nessa sistematização, eu vou dar uma dica que é para a vida. A sua sustentação oral não precisa ser um retrato fiel da sua peça. Porque muitas vezes, numa apelação, por exemplo, você tem 3 teses de nulidades, 2 teses de mérito, 4 teses de dosimetria. Não vai caber em 15 minutos. Não precisa falar de tudo, porque quem fala muito fala pouco. Não fala de nada. Foque nos pontos mais fortes da sua sustentação oral. Aguce a curiosidade dos demais julgadores. Diga que mais argumentos estão delineados na peça processual para que o povo possa pedir vista. Tá copiando? Outro tópico, Tamires. Gente, faça requerimento formal. Cada tribunal tem uma regra. Ah, quero fazer sustentação oral presencial. Habeas corpus pode até começar a sessão. Pode 24 horas. Faça uma petição. Não só lá,
numa apelação, no habeas corpus, mas peticione requerendo sustentação oral presencial e preferência na ordem de julgamento. Senão você vai chegar lá 1h da tarde e vai sair 22h45. Faça o peticionamento no prazo que o regimento determina. Outra dica. Gente, não sei se vocês atuam em tribunais, mas quem julga no tribunal, geralmente, não é um brodinho só, não. A não ser que seja julgamento monocrático. Geralmente é um colegiado, uma composição, uma turma criminal, uma câmara criminal, 5 pessoas, geralmente, a depender do tipo de matéria. E aí o cara faz a petição e quer... É porque a gente reclama muito do judiciário, né? Ah, o desembargador não ouve, os outros só vão com o relator. A gente adora criticar, mas resolver não resolve, né? Como assim resolver não resolve? O que é que você faz de diferente para ele lhe ouvir? Dica importante, faça memorial. Faça os memoriais da sua sustentação oral e entregue para todo mundo que vai votar. Hã? Dá muito trabalho, a advocacia criminal é assim. Para fazer milagre tem que conhecer muito bem a reza e o santo. Aqui não é brincadeira, não. O Estado é todo contra o indivíduo, ele certo ou errado, e inocente, é pior ainda defender inocente. O Estado ele tem toda a aparelhagem para atingir o indivíduo. Próxima turma DAC, 22 a 24 de abril, nosso curso prático gratuito. Dia 23 e 24 vou abrir a próxima turma em condições especiais. Então escreve aqui quem quiser a palavra convite para receber o convite do evento gratuito e lá ter acesso às condições especiais para fazer suscitação oral simulada como a gente faz lá. Deu para entender? O que é o memorial, Caio? Não tô falando de alegações finais, não. É um resumo, pô. Se você fez um HC de 10 páginas, você vai entregar uma folha de 1 a 2 páginas dizendo as minhas teses são essas, essas e essas. Entrega para o relator, conversa com ele, olha no olho dele. Olha lá quem é o revisor, quem é o votante vogal e se apresenta para cada um, senão eles não vão saber do que se trata o seu processo. Trabalhe com a realidade do judiciário. A demanda é absurda do judiciário, juízes, desembargadores. Eles vão dar uma atenção ao processo que ele é relator, mas os demais não dá para analisar as minúcias. Os mais responsáveis olham, mas não tem tempo. Facilita a vida dele, entrega memorial, vai lá presencial, doutor, excelência, tudo bem? Esse processo foi pautado para julgamento no dia tal. Queria entregar aqui breves memoriais, porque o caso é isso, 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 aquele ponto. Eu vou lá amanhã. Amanhã que estiver no tribunal, eu vou estar lá, fazendo isso. Porque a advocacia é artesanal. A advocacia criminal de resultado, ela é diferente. Já é difícil assim. Imagine sem ser artesanal. Então faça memoriais. Caio, faz um resumo aí que eu cheguei agora. Falei da importância de falar bem, sustentação oral é falar bem. Falei, para não ter vergonha, velho. Você vai ser julgado fazendo ou não fazendo, escolha fazer na vida. Quem começa perfeito, começa tarde. Esquece a opinião dos outros. Faça o seu, porque se vai fazer sustentação oral, porque já perdeu. Vai tentar reverter. Roteirize. A advocacia criminal não é lugar de improviso. Tem que ter antes, durante e depois. Faça o requerimento formal, peticione pedindo a zorra da sustentação oral online, se for outra comarca, ou presencial. João, faça os seus memoriais. Como estrutura memoriais? Tem uma aula na EAC. Estruturar memoriais, gente. Eu sempre digo assim, eu, Caio, faço de 10 a 20% da petição. E estabeleço só tópicos. Coloco um tópicozinho assim, da delimitação da controvérsia. E digo quais são as minhas teses. A, excesso de prazo, resumo. Fulano preso há tantos dias, tal, indico qual ID é da minha tese. Segundo argumento, falta de fundamentação. Eu explico 1 página, 2 páginas, no máximo 3 páginas. Não é outra petição, é um resumo. Saudação aqui especial ao meu amigo Diego Baia, meu irmão, que saudade de você. Grande Diego Baia, um grande professor que a gente viu crescer, surgir juntos aí, né, Diegão? Fizemos o curso na Argentina com o meu amigo é muito, né? Mas com o nosso grande mestre Zaffaroni. Meu irmão, saudade de você, penso muito em você, espero que você esteja bem, toda a sua família. Beijo grande, que o mundo tenha mais pessoas como você, Diegão. Entenderam, gente? Aí soou o gongo. Eu fiz toda a preparação inicial, tô lá, posudo, treinei 74 vezes.
participo da Escola de Advogados Criminalistas, fiz a citação oral simulada de um processo real que Caio mandou. Sou o gongo. Chegue cedo. E aí a dica de ouro, tá? Assista outras sustentações orais, gente. Você vai ver que não tem segredo nenhum. Que dia que tem sustentação oral na turma que você vai? Terça de manhã. Vai lá. Passa uma manhã lá, 2 horas, você vai ver uma galera falando bem, outra galera falando não tão bem assim, mas fazendo. Seja um fazedor, pô. Você vai se ambientar, saber como é a ritualística. Porque não tem nada pior do que ficar perdido. Primeira coisa, se eu vou sustentar em um tribunal que eu nunca fui, eu vou antes verificar como é o perfil dos desembargadores, como é a dinâmica, eu vou me sentir em casa. Assiste, até online se for o caso. Aí como é que é? Você está lá, quando você chegar lá, isso é dica prática, tá? Isso não tem no livro não. Quando chega lá na sessão, vai ter geralmente alguma serventuária com a lista de processos. Aí você vai olhar qual o seu processo na lista de citação oral. Vamos supor que é o 4º. Você já fica ligado, esperando chamar a sua vez. Ponto. Para não ser pego de surpresa. Olhou o número de pauta de julgamento, ou perguntou à secretaria, ou olhou lá na hora. O desembargador presidente vai chamar a julgamento o seu processo. Chama a julgamento, o habeas corpus, a revisão criminal, número 742, advogado Dr. Caio Rangel está na tribuna. Levanta a mãozinha. Se você tiver uma beca, e eu indico ter uma beca, não precisa ser uma beca cara não, eu vou explicar porque eu indico ter uma beca, que eu já quase me arrombei, que o momento mais tenso da minha sustentação oral é a hora de botar a beca. Para quem não sabe, nos tribunais tem uma beca velha surrada fedorenta, a ritualística é importante no jogo, tem que usar. Aí você chega lá, a beca toda metralhada, até você colocar a beca, todo mundo te olhando, te esperando, você já está se tremendo. Se puder, leva, vai de beca, faz sua beca, chega lá e conversa, porque você já está pronto. Eu digo sem medo de errar, eu fiquei uma vez uns 5 minutos para conseguir botar a beca. Coloquei do lado avesso, perdi minha sustentação oral praticamente. Colocou a beca, você chegou perto lá do púlpito, do microfone, já sabe como funciona, que você já foi lá antes. Senhores, galera de Valença, um beijo grande, Roberto, Figueiredo, Cristiano Lázaro, Wesley, o trio Ternura aí, um beijo a todos a vocês, meu irmão. Vamos para cima, voltando de Valença, né? Em breve estarei por lá. Entenderam, gente? Sente a ambiência. O desembargador, a primeira pergunta que ele vai fazer é o seguinte: o doutor dispensa o relatório e dispensa essa porra desse relatório. Se não for algo muito importante, dispensa o relatório, porque o cara faz isso lá, tem 51, fazer uma alusão ao título baiano, sustentações orais, e ele não vai ficar lendo o relatório. Claro, excelência, é desnecessário, até porque quem vai relatar é você, na sua citação. Se, ponto importante que eu já vi gente fazer besteira, se o voto do desembargador for favorável à sua tese, ele vai dizer logo. Então chamou o processo e disse: doutor Caio, estou concedendo a ordem de habeas corpus. O senhor quer sustentar, meu querido? Sem vaidade. Advogado é pano de fundo de processo. Advogado não é para viralizar, para cortar meu trechinho bonito e botar lá, não. É para ganhar a porra do processo. Então, se o cara disse que você ganhou o processo, vai embora, sem falar nada. Não gaste nem sua voz. Sua beleza, não gaste, não. Porque eu já vi, e não é mentira, advogado com voto favorável sustentar e o relator mudar o voto. Porque percebeu um detalhe importante, vai embora. Então, por isso que eu disse, lembra? Não tenha medo de sustentar, não. Você só vai sustentar se já tomou ferro. Então, pior que tá não fica, meu irmão. Tenha medo de julgamento, não. Não vai piorar a vida do seu cliente sustentar, não. Porque se for favorável, você vai embora. Aí, claro, você vai perguntar. Claro que não, excelência. A divergência é unânime o julgamento? Não, é unânime. Vamos embora, tomar cerveja gelada, feliz da vida, que resolver uma coisa. Então começa assim, chama, se for favorável já diz, se não diz nada, você já tem que fazer milagre. Ponto. O voto é desfavorável. E aí, se você roteirizou bem, não vou me alongar não, você vai precisar começar a usar algumas técnicas de oratória, tá, gente? Porque oratória é forma, não é conteúdo. Conteúdo você já tem. Mas a forma de passar conteúdo muda. Quantas pessoas você conhece que tem muito conteúdo e não sabe se comunicar? Quantos professores sabem tudo, mas não sabem se comunicar? Comunicação é diferente de conhecimento, tá? Comunicação é a forma. E para se comunicar bem, é importante você entender que a comunicação é muito mais sobre o outro do que sobre você. Vou repetir.
Depois que eu aprendi isso, meu jogo mudou. Comunicação, eu adoro essas frases bonitas. Comunicação não é o que você fala. Comunicação é o que o outro ouve, o destinatário ouve. Olha que frase forte. Porque às vezes você está achando que está arrasando, ninguém está entendendo zorra nenhuma. Então entenda quem é o destinatário da sua mensagem. Entenda que, via de regra, se eu estou falando de citação oral em tribunal, via de regra, são pessoas com um pouco mais de idade, são pessoas com uma outra formação intelectual, uma outra formação social, são pessoas, muitas vezes, que têm deferência pela ritualística, que não gostam da linguagem moderna. Aprenda a falar o que o outro quer ouvir, não o que você quer dizer. Então, se numa petição eu posso ser um pouco mais simplório para um juiz, e quando eu falo simplório, eu falo apenas do ponto de vista de rebuscar da linguagem, numa sustentação oral existe uma liturgia. E você precisa respeitar a liturgia. E aí vem gatilhos. Aprenda a lidar com as vaidades. Perfeito, Fred. Sem se assustar com surpresas. Às vezes outro colega já fala, o cara é bom, sem comparações. Compare com você de ontem. Ponto. E já que é importante entender de gatilho, brincam por aí, né? Que juiz acha que é rei, desembargador tem certeza, né? Gente, tem que saber lidar com vaidades. De fato, são pessoas que têm um grande poder, que pode sim, o poder pode aumentar a vaidade, e lide com ela a seu favor. Então perceba que todo advogado que já tem uma tarimba há um tempo, ele começa fazendo saudações. Sem exagero, pelo amor de Deus, que puxa saco ninguém aguenta. Mas comece seus primeiros segundos fazendo uma saudação aos presentes. Isso serve para mim, sabe para quê? É automático, para perder... Porque os primeiros segundos são agoniantes. E tem vários estudos que ainda você sabe que os primeiros segundos da comunicação são os mais importantes, gente. São os primeiros 7 segundos se é porque a pessoa vai decidir se vai lhe ouvir ou não, se vai lhe dar credibilidade ou não. Como a gente diz, meu grande amigo Eduardo, excelente professor, a gente conhece um bom jogador no arriar da mala, já ouviu isso? A gente conhece um bom orador no arriar da mala. Nos primeiros segundos, pela entonação de voz, pela postura corporal que ele utiliza, eu já sei se esse cara é bom. Ou então eu vou embora. E a gente é preconceituoso mesmo. Você pode não concordar, mas tem que lidar com isso. Desembargador é igual. Desembargador está lá há 30 anos na magistratura. Já ouviu 18 citações orais naquele momento. Está cheio de problema dentro de casa. Por que ele vai lhe ouvir? O que é que você vai fazer de diferente para ele ouvir? E aqui entram técnicas de sustentação oral que mudam o jogo. A saudação é o cartão de visita. Meu querido amigo Osmar Palma sabe muito bem isso. Muito educado e empático. Empatia vende. Empatia convence. Simpatia persuade. Como assim? Saudação, Caio? Obrigado? Sim. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado, Excelência, pela franquia da palavra. É uma grande honra sustentar oralmente perante esse agrégio tribunal, desta feita de forma presencial. Queria agradecer a franquia da palavra, o ilustre relator fulano, chame pelo nome. Não vá perder muito tempo, que você tem pouco, falando de todo mundo, né? A pessoa de quem eu faço a saudação dos demais, procurador de justiça, servidores, colegas aqui da labuta diária. Saudação, 1 minuto, arriar da mala, mas seguro. Agradeça o cara por te dar a palavra. Agradeça por poder sustentar. Ponto. Grave isso, é um minuto. Muito obrigado, Excelência, pela franquia da palavra. É uma grande honra sustentar oralmente, trazer as minhas razões de defesa para este egrégio tribunal. Centenário. Porra! O cara já olhou assim, qual foi? Começou. Mais rápido, né? Tem gente que fica 5 minutos. Tenha início, meio e fim. É um argumento de cada vez, direto e objetivo, sem rodeio. E aí, um grande ponto. Sustentação oral não é palestra, tá? Já vi grandes palestras que não são sustentações orais. Sustentação oral é fato, é processo. Não é porra de oratória folclórica, não. Eu não preciso falar que o tempo na cadeia passa diferente. Claro que dentro de um pano de fundo pode. Eu não preciso dizer que o sistema carcerário está falido, que o estado de coisas incondicionais só com um pano de fundo.
Eu tenho que dizer que nesse caso específico, segundo o IDETAL, fulano está preso há 74 dias sem uma decisão de recebimento da denúncia. Entendeu? É para mostrar fato específico, cirúrgico. Então vamos supor que o meu argumento 1 é excesso de prazo. Eu tenho que provar que é excesso de prazo. Indique qual o evento, o ID, a página comprova isso, para que alguém tenha curiosidade de olhar na hora, se for o caso. E finalize o seu argumento antes de começar o outro. Gatilho de atenção, que a gente reclama que ninguém ouve. Ah, ninguém me ouve. Ah, eu sou vítima do mundo. Autorresponsabilidade na vida é tudo, tá? O mundo não é sobre você não, viu? Não é porque é você que está ali que não está me ouvindo, não. É porque você não fez diferente dos outros. Então para de reclamar e faz diferente. Eu dou esporro mesmo. Nada. Cheio de reclamão por aí. Ah, o desembargador fica no celular. Fica. E aí, faz o que com relação a isso? O que é que você fez diferente? Chame ele pelo nome. Constranja. Então use técnicas de oratória. A advocacia é sério, porra. A advocacia não é fazer amém, não. Como diz Aurélio Lopes Júnior, advogado não é para dar um ar de legalidade, não. É para brigar pela legalidade. Se não está ouvindo, chame pelo nome. Que não tem gatilho maior do que o nosso próprio nome. Você está no carnaval. Ouvir o seu nome de leve, você vira. Chame pelo nome. Não fique chamando pelo nome o tempo todo, que é chato. Não tem mais nem menos. Mas, velho, chama. Excelência. Ilustre relator fulano, Caio Rangel. Percebeu que o cara... Eu faço isso com meus alunos o tempo todo, chamo pelo nome. O cara que está mais distraído é que eu chamo pelo nome. Então, técnica de oratória. Chame pelo nome as pessoas. Mostre conhecimento. O cara está aqui, ele levanta o olhinho assim. Técnica para chamar a atenção. Eu faço o tempo todo aqui. Nada de um tom, velocidade única. Isso é enfadonho. Parece que você está ouvindo um vídeo áudio. Videobook. Um audiobook, sei lá como é que chama essa porra. Gente, altere a altura da sua voz e a velocidade da sua voz. Eu faço o tempo todo, você nem percebeu aí. Às vezes eu dou um chilique, às vezes eu falo baixo, às vezes eu faço uma pausa eloquente. Deu para entender? Altere a velocidade da voz, altere a altura da voz. Não faça um discurso no mesmo padrão que ninguém presta atenção. Nem grite demais, eu exagero aqui às vezes, me perdoe. Nem fale baixo demais, que isso mostra insegurança. Nem rápido demais, nem devagar demais. Variando, gente. Chamando pelo nome. Eu adoro, isso é intencional. Eu programo a hora de fazer uma pausa. Excelência, são 312 dias, repito, 312 dias sem uma única decisão desse processo. Aí 5 segundos calado. Aí o cara que não estava perto de mim, achando que eu estou gritando demais, ele levantou a cabeça porque ele achou que eu errei, que eu fiquei nervoso, que não falei nada. Até o silêncio, ele é intencional na advocacia. Deu para entender? Isso é, estou acabando já, técnica de oratória. Um argumento de cada vez, início, meio e fim. Está acompanhando, pai? Quem é da escola de advogado sabe isso, viu? E quem vai participar do nosso curso prático, é só colocar aqui, ó, convite, que vai receber o convite gratuito. São 3 dias que você vai se dar a oportunidade de pensar diferente na advocacia. Porque aqui é prática. Você não encontra no manual que eu estou falando aqui, não. Por isso dá trabalho essa zorra. Por isso que eu faço café com penal uma vez por mês. Por isso que eu grito aqui, porque eu estudo pra caramba, faço isso todo dia na vida. Eu jogo o jogo. Ganho todo dia? É claro que não. Tomo um bocado de porrada, mas eu faço o melhor que eu posso sempre. E cada dia eu posso um pouco melhor. Faça a mesma coisa. Então, convite 22 a 24 de abril. Faremos um evento fechado. Não vai ser pelo Instagram, tá, gente? Eu não quero nenhum... Se você é curioso, não vá. Eu quero alguém que vá para uma imersão. Imersão mesmo. Para entender, se sentir advogado criminalista de sucesso, saber o que é feito, o que é que não é feito, saber como atender um flagrante, se entra com habeas corpus, com revogação, ou seja, para entender a prática real da advocacia criminal. Acompanhou? Para a gente fechar e fazer um panorama geral? Quem chegou depois? Estou falando de sustentação oral. Sustentação oral é entender de gente, de gatilhos mentais, de vaidade, de enaltecer o ilustre julgador.
Não seja ofensivo com o juiz de primeiro grau, não, porque todo mundo é corporativista, viu? Outro erro muito comum. Muito comum. Ah, uma pífia decisão do juiz de piso. Abole essa expressão, juiz de piso é ridículo. Juiz de piso é ridículo. É ofender o magistrado. Simplesmente porque você discorda dele, não vem com o juiz de piso. E nem ofenda a decisão em que pese no notório saber, no caso específico, no sentido da defesa, concessa a vinha, incorreu em erro, tendo em vista que isso. Caio, posso ler alguma peça processual, alguma coisa do processo? Pode, curtinho. Então, se você está discutindo, por exemplo, sei lá, autoria, materialidade, ou dosimetria, cite o trecho da ciência. Acabou a... Voltou? Tô acabando já. Acho que acabou a bateria do microfone. Sem áudio. Só para saber se vocês estavam me ouvindo. Isso é gatilho mental, ó. Ó o silêncio eloquente. Voltou ainda não, velho? Ai, viu? Voltou. Gente, você tá pensando que eu tô brincando, é? Isso aqui é gatilho de persuasão. O silêncio é ensurdecedor. Vocês acharam que estava muda, tudo foi intencional, porque aqui a gente faz tudo intencional na vida. Se pode citar o trecho, boa Petrônio, pode citar o trecho, cite pequeno, refute, em que pese o notório saber do julgador, no sentido da defesa, incorreu em erro magistrado, ao valorar negativamente, abre aspas, lê a porra. Cita a jurisprudência do próprio órgão, inclusive, em caso análogo, no processo tal, o ilustre relator decidiu da mesma forma, abre aspas, ponto. E faz a conclusão de impacto, velho. Grande Alisson, meu irmão, beijo, velho, saudade de você, tudo em paz, né? Voando, meu irmão. Entendeu, gente? Conclui. A conclusão é um resumo. Ante o exposto, confiante no justo discernimento refinado desta corte, requer a concessão da ordem para fazer cessar a ilegalidade que se apresenta há mais de 350 dias. Entendeu, velho? A advocacia criminal é artesanal. A advocacia criminal é seriedade, não é lugar de improviso. Sustentação oral não é palestra, não é para falar da doutrina de não sei quem. É para falar que no processo, no ID tal, o sujeito decidiu assim, que isso não corresponde à jurisprudência do STJ. Deu a entender como é esse negócio? Se você começa a entender a advocacia criminal como algo diferente, como algo artesanal, o Estado é feito para condenar. Quem tem que mudar essa zorra é você. E para mudar o jogo, tem que conhecer as regras do jogo. Vai fazer citação oral sem saber o regimento? Não. Grande Mário, meu irmão, um abraço, velho. Para fechar, o que é que eu disse para vocês aqui? Quem começa perfeito, começa tarde, velho. Ah, Caio, eu tenho muito medo de fazer citação oral. Medo de quem? Só pode ser de alguém. Porque só vai sustentar se já perdeu o processo. Então não tem nada a perder. Não piora a vida do seu cliente. Se jogue. Quem começa perfeito, começa tarde. Estude, treine, roteirize. Vá ler a zorra do regimento interno para saber quanto tempo você tem. Quantas vezes eu vi advogado, doutor, achei que eu tinha 15 minutos, estudo o regimento, quer ser advogado sem estudar? Quer que as pessoas depositem a liberdade dela, a vida dela na sua mão, sem você se dar o respeito de estudar o regimento interno? Aqui no Tribunal da Bahia, não é tudo 15 minutos não, viu? Depende do procedimento, se for res é 10. Tribunal Superior, foro de prerrogativa, 1 hora. Aí você vai ficar com seus minutinhos ali passando vergonha. Não extrapole o prazo, é regra. Não tome sermão de desembargador porque acabou o prazo. Desembargador vai ler o voto, respeite, ele respeitou sua vez.
Não precisa ficar assim, ó. Quantas vezes eu vejo o cara indica. Gente, julgamento não é sobre você, não. Viu? Ensimesmado, ensimesmada. O julgamento é sobre a opinião divergente da sua, que nem necessariamente está certo ou errado. Então, se o desembargador for contrário à sua tese, agradeça pela oportunidade de dizer, de poder sustentar suas razões e respeite o entendimento dos outros. Não interrompa a volta do desembargador, porque ele não interrompe sua sustentação oral. Claro, a não ser que seja o esclarecimento de fato, que é a prerrogativa, aquela ordem, mas estou falando, claro, de situações normais, para refutar ou rebater o argumento que você discorda. Deu para entender? Passo zero, acredita em você. Eu não tenho um dom de nada, eu estudo todos os dias e meto a cara. Fico nervoso, mas vou. Estude o regimento, roteirize, treine, faça o requerimento formal no processo, pedindo preferência à citação oral presencial, apresente memoriais, saiba como começar, saudando, saiba a técnica de oratória, sistematize um argumento de cada vez e feche. Vá para o abraço. Ah, Caio, não deu certo. Você fez o melhor que você pôde. A advocacia é uma obrigação de meio. É difícil mudar a opinião do desembargador? É, mas acontece. Não vai mudar se não fizer nada. Às vezes você consegue um pedido de vista, um grande triunfo. Às vezes você consegue um voto divergente para embargos, divergência futuramente. Então coloque na sua cabeça de uma vez por todas que a advocacia é estratégia. A advocacia é dedicação para conseguir resultados diferentes para a vida de quem depositou a liberdade no seu trabalho. Fechou? Mais uma vez para fechar, queria agradecer a todos vocês. Façam aquele print, colocam assim, o fenômeno. Para quem não sabe, meu apelido é um fenômeno, tá? E eu não tenho falsa modéstia. Eu acho fenômeno pouco, porque se eu não achar, nenhum de vocês vai achar. Coloque isso na sua cabeça e escreva aqui convite para participar do nosso próximo curso prático de advocacia criminal gratuito. Beijo grande, gente. Dá um joinha aí se fez sentido para vocês. Acho que travou aqui as mensagens. Espero que tenha em 40 minutinhos aí tenha mudado alguma coisa na sua cabeça. Claro que é muito mais emocional do que técnico. Lá no nosso treinamento é técnica pura. Analisar processos reais, modelos de peças e por aí vai. Fechou? João, estou afastado da graduação, João, por causa de tempo mesmo, abrindo o escritório Vitória da Conquista. Estou aqui pelas redes sociais e vez por outra uma linha perdida aí nas pós-graduações e cursos da vida. Quiser saber mais do nosso trabalho, venha para a Escola de Advogados Criminalistas. Beijo, fique com Deus, uma ótima noite, que agora eu vou voltar para o meu domicílio aqui em Salvador, que eu saí de casa às 6 horas da manhã, já fiz oitiva, já fiz audiência. Voltar para casa, que amanhã tem audiência cedo. E quem quiser acompanhar a vida nossa, lá nos stories estou mostrando o dia a dia da advocacia criminal. Beijo grande.